Oi, pessoal, estão vendo a gente? Espero que sim. A gente é Bloco Base e a convite da Roca Brasil a gente está aqui no stand, no showroom da Roca, para conversar com vocês sobre sustentabilidade e conforto na prática. Como que você pode deixar seu projeto mais eficiente. Eu sou o Iago, eu sou Lead Green Associate, engenheiro civil, tenho uma experiência com consultoria para construção sustentável e eficiência. Trago uma bagagem de mais de 15 projetos de certificação LEED para todos os tipos de tipologia, edifícios comerciais, residenciais, centros de distribuições e fábricas. Também trabalhei como embaixador de sustentabilidade na Universidade de Swansea, no Reino Unido. Vai falar com a gente também o Matheus. Olá pessoal, tudo bom? Eu sou engenheiro mecânico, minha especialidade é projetos de ar-condicionado em mim, conforto térmico, conforto lumínico, e também já tenho experiência em mais de 40 projetos em uma certificação LEED, TBC Condomínio, NBR 15575, entre outros. Bom, nós fazemos parte da Bloco Base, e a Bloco Base é uma consultoria para construção sustentável e eficiência. Esses são os nossos produtos hoje. A gente faz consultoria para eficiência energética, estudos de conforto térmico lumínico, consultoria em certificação para construção sustentável, como LEED, NBR 15575, Procel, e também a gente oferece alguns projetos, como ar-condicionado e climatização, paisagismo regenerativo e eficiência hídrica. Bom, e esses produtos, todos eles tangenciam o que a gente acredita bastante, que é eficiência e sustentabilidade como critério principal para ambientes mais confortáveis. Né? Quando a gente usa essas ferramentas que a gente oferece, a gente consegue criar espaços mais saudáveis para os usuários, com mais conforto e mais sustentabilidade, por um preço equivalente de implantação. E quando a gente está falando de eficiência, eu estou falando também num custo menor de operação, ou seja, no curto prazo, eu já consigo economia com essas medidas no projeto. Então, sobre tudo isso, essa é a nossa agenda de hoje. A gente vai falar um pouco sobre estudo de conforto térmico lumínico e estudo de eficiência energética, eficiência no consumo de água e eficiência hídrica, seleção de materiais e paisagismo regenerativo. Então, vamos lá? Bom, o primeiro tópico que a gente vai conversar hoje é sobre seleção de materiais. Alguém em casa tem ideia do que significa esse número grande que está na tela de vocês? 50% é o número de todos os materiais, todos os recursos naturais extraídos no mundo que são direcionados para a construção civil. Esse número é muito impactante no ambiente hoje. Eu trago mais alguns números. Alguém tem alguma dica também do que isso significa? Todo o material ele é gerado, então ele vem daquele número de 50%, ele tem uma vida útil e depois ele é destinado. Esse número representa do volume de resíduo sólido dos centros urbanos o que é gerado pela construção civil, ou seja, 60% desse montante todo, mais da metade, é responsabilidade da construção civil. Desse montante todo, 70% desse material é passível de reciclagem, mas não quer dizer que seja. No Brasil, menos de 20% dos materiais da construção civil que são possíveis de reciclagem são de fato reciclados. Ou seja, é um impacto muito grande e tanto extração de material virgem quanto resíduo no ambiente nacional e no mundo todo é bastante impactante no cenário da sustentabilidade. E o que a gente pode fazer para mitigar um pouco disso, né? Nós como projetistas, como quem especifica os materiais de construção nos ambientes construídos. Essas são algumas ferramentas e diretrizes que a gente toma para selecionar materiais que são menos impactantes. Uma primeira ferramenta que é muito importante é a avaliação do ciclo de vida do material. É um estudo bem aprofundado, que ele mostra toda a pegada ambiental do produto, desde a extração da matéria-prima, a produção, transporte, uso e descarte final. Ou seja, eu consigo quantificar o impacto desse material e eu consigo comparar duas opções. Então, por exemplo, eu consigo avaliar o que é melhor, se é um piso reciclado que vem da China para o Brasil, ou se é um piso virgem, com material extraído natural, produzido na região metropolitana do meu projeto. Então, eu consigo avaliar essa pegada como um todo e fazer essas comparações. Outras diretrizes bem importantes
composto reciclado incorporado. Isso é bem importante e cabe aos projetistas especificar produtos que tenham na sua composição materiais reciclados incorporados. E como que a gente consegue essas informações? Com a declaração ambiental do produto. Esse é um documento que os fabricantes normalmente produzem e nele está especificado os componentes, as matérias-primas, aonde cada um desses componentes são extraídos e se eles são virgens ou reciclados. Esse mesmo documento a gente consegue usar para avaliar se o produto é local ou não. E o que isso quer dizer, né, um produto local? Quer dizer que ele tem um impacto menor. Grande parcela do consumo de energia de qualquer produto de construção civil está atrelado aos impactos do transporte. Então, quando a gente fala sobre produção local, a gente está falando sobre um produto que tem uma pegada diminuída porque ele está sendo produzido na regionalidade daquele projeto, né? Outras diretrizes importantes não estão ligadas à sustentabilidade ambiental, mas ao conforto e à saúde do usuário. Um deles é o VOC, ou COV, que é o composto orgânico volátil. O composto orgânico volátil, ele é um material que está incluído na fabricação de boa parte dos produtos sintéticos usados na construção civil. Como o nome diz, ele volatiliza, ele evapora com muita facilidade. E qual que é a grande questão do composto orgânico volátil? Ele é muito tóxico para a saúde humana. Em pequenas concentrações, ele já causa náuseas, alergias, irritações. Dependendo do tempo de exposição, ele causa danos aos rins e ao fígado. Ele causa dano também ao sistema nervoso central. Essas são pesquisas que são feitas durante um longo prazo, que foi avaliado como os usuários da edificação se comportavam em relação a isso. E como que a gente pode fazer para não selecionar esse tipo de material que é tóxico? Também com fichas técnicas dos materiais, e tem um outro documento chamado Ficha de Segurança do Produto Químico, que é bastante importante, e nele está especificado se tem ou não composto orgânico volátil na sua composição. Também um outro composto muito danoso para a saúde humana, a ureia-formaldeído. Ele é um composto usado principalmente nas colas. Ele é bem comum, infelizmente, no cenário brasileiro, mas existem sim opções viáveis de cola sem ureia-formaldeído. Ele também é um composto que ele aumenta as chances de câncer na laringe e também problemas ao rim e ao fígado. E qual que é o problema tanto da ureia-formaldeído e do composto orgânico volátil? Que quando você tem um piso, por exemplo, um piso vinílico que tem um composto orgânico volátil ou uma cola com ureia-formaldeído, ele fica durante toda a vida da edificação liberando esses compostos no ar durante essa vida da edificação, e a pessoa, quando está nesse ambiente construído, ela está aspirando esses compostos, então é bem grave. Então, assim, no fluxo da otimização de materiais, sempre repensar a necessidade do seu uso, né, de qualquer material. Quando você tem uma necessidade, tentar reduzir esse consumo ao máximo, reutilizar produtos, e, por fim, sempre direcionar a reciclagem, né? Esse é o fluxo ótimo da utilização de produtos. E a gente trouxe aqui alguns cases de alguns projetos nossos, e a gente vai mostrar para vocês na prática como que a gente aplica tudo isso que a gente está falando para vocês. Esse é um apartamento em Curitiba, ele tem 250 metros quadrados, mais 250 metros abertos em jardim, ou seja, 500 metros quadrados de área construída. Aqui, o que a gente tomou bastante atenção? Aqui eles tinham uma premissa do piso vinílico, então a gente teve bastante atenção com o sistema de piso, e até pelo tamanho da edificação, é um volume bem massivo de piso a ser aplicado, então a gente fez a seleção de um piso que não tivesse composto orgânico volátil. Para sistema de piso vinílico, existe um selo mundialmente reconhecido chamado Floor Score, que ele garante a saúde para esse usuário de edificação durante a vida útil do material. Aqui também, na marcenaria, a gente teve um contato de mitigar bastante o uso da ureia-formaldeído. Então, vocês podem estar pensando, isso é aplicável nesse projeto desse porte. Mas eu quero mostrar para vocês que não. Esse é um outro projeto nosso, é um apartamento de 27 metros quadrados, que aqui também a gente tomou bastante cuidado na seleção e na especificação de materiais. Algumas outras frentes, além dos pisos e do madeiramento, que a gente toma com bastante cuidado.
a seleção de tintas e selantes. Materiais químicos como tintas, selantes e colas, eles têm a ficha de segurança do produto químico, como eu falei, e também a ficha técnica. E aí, antes de comprar o material, quando você está fazendo a especificação em memorial, você já pode verificar com esses fornecedores quais são as informações técnicas desse produto. E é uma seleção simples de fazer, né? E evitar o uso do composto orgânico volátil no ambiente construído. Bom, e vocês podem estar pensando, mas tem muito custo, né? Muito custoso, né? Eu quero mostrar para vocês que também não é bem assim. Esse é outro projeto que a gente se orgulha muito, que é uma casa de 60 metros quadrados, que foi construída no interior de Minas Gerais, numa cidade de 15 mil habitantes, no padrão Minha Casa Minha Vida. Ou seja, ele é uma casa com custo de implantação bem reduzido. E mesmo assim, a gente conseguiu ter diretrizes de sustentabilidade na especificação de materiais. Aqui a gente optou por madeiras naturais locais e também por revestimentos naturais, sem tanto acabamento superior que pode atrapalhar um pouco o processo de reciclagem. Então vocês vejam que assim, numa casa de baixo custo, no interior, a gente conseguiu entregar um projeto que tivesse uma preocupação bem avançada em relação à saúde do usuário e sustentabilidade dos materiais de construção, né? Então, são medidas simples que os projetistas podem tomar desde o início da concepção do projeto, tá? Então, vamos passar um pouco o tópico. Agora a gente vai falar um pouco sobre eficiência hídrica. Alguém tem ideia do que esse número representa? Bom, eu vou dar uma dica. Esse número, eu acho que a maioria de nós a gente já viu em alguma altura da vida. É a porcentagem de toda a água do mundo que é doce, né? E tem esse outro número, 1%. Alguém também, se tiver alguma ideia do que isso significa, é a porcentagem total da água do mundo que é doce e é acessível ao consumo humano. Por que os números são diferentes? Boa parte da água doce do mundo está bloqueada em geleiras. Bom, agora eu vou trazer para vocês alguns números que a gente não conhece tão bem. 60% das cidades europeias estão usando mais água do lençol freático do que o solo consegue repor. Isso não é realidade só na Europa. Nos maiores centros urbanos do mundo, essa é a realidade que vem acontecendo. Ou seja, a gente está drenando o solo urbano. Cerca de 20%, bom, além do consumo da água, cerca de 20% da produção total de energia elétrica no mundo é consumida para tratamento e bombeamento da água potável nas redes urbanas. Esse é um número muito expressivo. 1/5 de toda a energia produzida é consumida com bombeamento de água e tratamento. Bom, e como que o ambiente construído ele se posiciona nisso? Mais de 13% de toda a água potável é consumida em edificações, né? Em edificações comerciais, edificações residenciais. E como que esse uso é feito nessas edificações? Como que a gente pode trabalhar com isso? Nas construções residenciais, cerca de 30% da água é consumida para fim não potável. Por exemplo, descarga, mictório, uso em lavanderia. Ou seja, a gente está tratando uma água, deixando ela limpa, chegando no nível de potabilidade, que é o tratamento mais avançado da água, para não usar para um fim potável. E esse número ele aumenta para mais de 50% quando a gente analisa ambiente comercial, ambiente industrial. Ou seja, é um impacto muito grande da gente tratar um volume tão elevado de água para não usar para um fim tão nobre que é um fim potável. E como que a gente pode fazer para agir quanto a isso, né? A gente trabalha com eficiência hídrica. E como que funciona o processo de eficiência hídrica? Primeiro, a gente analisa a demanda com base no perfil de ocupação. Esse perfil de ocupação ele é dado pela tipologia do projeto, seja residencial, comercial, e a população que usa aquele espaço. Com essa demanda, né, que é o uso inicial da água, a gente pode pensar, já vamos pensando em como diminuir esse consumo. A primeira ferramenta é a seleção de metais e louças eficientes. Por exemplo, torneiras de pia e de cozinha e de banheiro com arejadores, descargas dual flush, chuveiros com restritores de vazão e assim por diante.
Então, uma vez que eu tenho uma demanda inicial, eu já penso em medidas de eficiência nos metais e louças, eu já reduzo uma parcela grande do meu consumo. O que a gente pode fazer para reduzir ainda mais o consumo de água da rede? A gente pode pensar em sistemas de aproveitamento de água da chuva e sistemas de reuso e tratamento de águas cinzas. E aí, vamos voltar lá desde o começo. Eu analiso minha demanda, eu reduzo a minha demanda com os metais eficientes e eu penso em formas alternativas, né? E no final, eu penso no destino ótimo das minhas águas. Ou seja, um tratamento em loco para os esgotos e uma absorção das águas pluviais. Isso pensando na eficiência como um todo. Né? Agora eu quero mostrar para vocês como que a gente faz isso na prática. Esse é aquele mesmo projeto que eu já falei para vocês, que é um projeto Minha Casa Minha Vida. Nesse projeto a gente teve um cuidado bem grande também na seleção de metais e louças, e a gente conseguiu instalar um sistema de captação e uso de água da chuva pelo custo de R$ 750. É um custo muito, muito baixo quando a gente pensa que durante a vida inteira da edificação, esse processo, esse projeto vai estar ajudando a diminuir o custo do consumo de água. A gente dimensionou uma cisterna para a água ser usada em todo o paisagismo. Ou seja, o usuário da edificação não vai precisar usar água da rede, água tratada, água potável para regar o jardim. Então, no médio e no curto prazo, quando a gente pensa no investimento versus a diminuição do meu consumo, eu tenho um ganho. E medidas como essa direcionam os nossos projetos aqui dentro da Bloco Base. Então, quero trazer para vocês também alguns números, que são os números médios de eficiência em consumo de água. Então, vamos pensar, aquela primeira coluna amarela é o padrão de mercado, é o projeto como a gente costuma fazer. Quando a gente dimensiona metais eficientes, sejam parejadores, descargas dual flush, restrictores de vazão em chuveiros, a gente consegue reduzir 1/3 o consumo de água da edificação. Esse número é bastante expressivo, com uma medida tão simples e quase sem custo como a seleção de metais e louças. Quando a gente pensa em sistema de captação de água da chuva e tratamento de águas cinzas, a gente consegue até neutralizar o consumo de água na rede. Então, assim, é um número bem expressivo e são projetos que o custo é muito pequeno. Então, assim, é possível a gente fazer. A gente mostrou aqui que um projeto Minha Casa Minha Vida no interior de Minas Gerais, a gente conseguiu aplicar medidas como essa. Então, a gente sempre brinca aqui dentro que, assim, se naquele projeto foi possível, em qualquer outra tipologia de projeto é possível e é possível mais. Então, e assim, a gente sabe o contexto da crise hídrica que a gente está vivendo e são medidas que os projetistas já têm que ter, já têm que aplicar agora. Né? Então, vocês vejam que medidas simples geram um impacto muito grande. Um próximo tópico que a gente trabalha aqui na Bloco Base, que eu quero falar um pouco com vocês, é sobre paisagismo regenerativo. E o que é paisagismo? Né? Paisagismo é a técnica de alterar os espaços livres, sejam eles em pequenas ou em grandes escalas, seja um jardim de uma casa ou uma praça. E quais são as funções, o que o paisagismo pode ser? Ele pode ter, além da função decorativa, que é o mais comum, ele pode ter uma função estrutural, quando ele é suporte para alguma coisa, ele pode ter uma função recreativa, quando você faz uso daquele espaço, uma função lucrativa, quando aqueles vegetais, aquela produção te dá um lucro de alguma maneira, e ele pode também ter uma função atenuante. O que é uma função atenuante? É quando você tem algum problema que você vai resolver com o seu paisagismo. Por exemplo, um jardim num centro urbano. Se você prevê espécies de arbustos, por exemplo, bem fechados, que diminuam os ruídos naquele jardim, esse paisagismo está tendo uma função atenuante. Então, são funções que ainda devem ser exploradas mais do que a gente costuma ver hoje sendo aplicado no mercado. Uma diretriz bem importante de projeto, eu quero falar com vocês sobre isso, é a seleção de espécies nativas. Espécie nativa é uma espécie originária do bioma do projeto e que representa aquele tipo de vegetação. Além da definição de espécies nativas, existe a definição de espécies endêmicas. Espécie endêmica é a planta que, além dela ser nativa, ela é exclusiva daquele bioma, ou seja, ela tem um risco de extinção muito maior.
né? Porque se aquele bioma está sendo degradado e ela só existe ali, corre um risco maior. Então, além da seleção de plantas nativas e espécies endêmicas, a gente fala muito sobre a regeneração da flora e da fauna, porque também a gente está protegendo os polinizadores das espécies. A gente está falando que quando a gente especifica plantas nativas, a gente tem um custo muito menor de manutenção com pesticidas, herbicidas, fertilizantes sintéticos, consumo de energia e consumo de água. O consumo de água, para um jardim de espécies nativas, ele tende a zero. Por quê? Por que todo esse compêndio de manutenção é muito menor? Porque a planta, como ela é originária daquele bioma, ela já está adaptada àquelas condições de temperatura, de relevo, de solo. Então, você precisa fazer muito pouca alteração para ela ter uma vida adequada para o teu jardim. Oposto a plantas nativas, a espécies nativas, nós temos as espécies exóticas, que são as espécies que, por ação do homem, elas foram trazidas para um bioma que não é originário dela. E nas espécies exóticas, nós temos as espécies exóticas adaptadas, que são aquelas que convivem bem com as espécies nativas, mas nós temos também as espécies exóticas invasoras. E o que é a espécie exótica invasora? Ela é a espécie que ela domina o bioma que não é originário dela, que ela foi instalada ali, e que ela degrada aquele bioma, por ela não ter algum predador ou algum limite natural. No Brasil, a gente tem mais de 1.200 espécies exóticas invasoras. E esse é um número que preocupa bastante, porque são 1.200 espécies diferentes destruindo os biomas naturais brasileiros. E isso acontece muito pela seleção incorreta de espécies no paisagismo, né? E assim, vocês podem estar aí pensando, nossa, chegou o louco da sustentabilidade, né? O que vai falar que para eu ter eficiência energética, eu não posso ter lâmpada, para eu ter eficiência hídrica, eu não vou ter água encanada, e que para eu estar falando de paisagismo nativo, a trepadeira vai estar subindo no meu barraco de madeira no meio do mato. E não é bem assim. É muito pelo contrário. Quando eu estou falando em projetos que falam sobre eficiência, sobre sustentabilidade, eu estou falando necessariamente de projetos que atendem todas as premissas e necessidades dos usuários e atingem níveis elevadíssimos de conforto na edificação. E o que significa na prática, né? Mais uma vez, aquele mesmo projeto que a gente tem super orgulho, que é um projeto Minha Casa Minha Vida. Esse jardim todo, todas as espécies desse projeto são espécies nativas do bioma. Além disso, a gente fez um trabalho muito extenso de selecionar as espécies endêmicas, que são aquelas espécies exclusivas desse bioma, para que esse jardim, além de atender todas as necessidades da moradora, ele tem um papel muito grande de regeneração ambiental. Mas como que isso funciona, né? Eu vou contar para vocês como que é o nosso processo de dimensionamento, de processo de paisagismo. Primeiro, a gente entende qual que é o bioma que o projeto está localizado. Então, essa casa está localizada no bioma da Mata Atlântica, numa faixa transicional com o Cerrado. A gente entende também o tipo da vegetação local. Essa é uma floresta estacional semidecidual, que é uma floresta em transição de mata fechada para campos abertos. E aí, como que começa, né? A gente entendeu onde o projeto está localizado, e aí todos os processos nossos, eles são bem embasados por um briefing, né? Por uma reunião com o cliente, que ela é muito recheada para entender todas as necessidades, para entender as referências principais e para entender o que o cliente procura suprir com esse projeto, né? E aí, entendida essa necessidade do cliente, a gente volta lá atrás no que o paisagismo ele pode entregar para a gente, quais são as funções que ele pode entregar num projeto. Então aqui, a cliente nossa falou muito sobre flor, cores, que ela gostava muito, aquela coisa toda. Então a gente fez seleção de espécies bem floridas, e a gente fez um estudo da época de floração desse jardim para garantir que durante o ano todo tivesse alguma espécie florida para ter a presença de flor nesse jardim. Além disso, a gente queria promover um espaço que não fosse só um jardim que o usuário não tivesse acesso, mas sim que fosse um espaço recreativo. Uma parte do gramado que ela pudesse pisar, pudesse fazer um churrasco, receber amigos, uma criança brincar. Então, já teve ali a função recreativa. Algumas outras funções não se aplicavam nesse projeto, como lucrativa, estrutural,
E a função atenuante é que fosse um refúgio, né, para a cliente quando ela chegasse em casa e tivesse aquele ambiente como um ambiente né, desestressante e que fosse atenuante da rotina dessa cliente. Então, veja, que com um processo simples, né, relativamente simples, de entender as necessidades do cliente, a gente conseguiu um resultado tão bom quanto esse. Alguns passos a mais que a gente faz aqui na Bloco Base. A gente faz algumas ferramentas e alguns estudos adicionais, principalmente de simulação computacional, para dar embasamento na nossa seleção de espécies. E como que isso funciona? A gente primeiro faz a modelagem computacional desse projeto para analisar qual que vai ser a insolação durante todas as épocas do ano. Eu trouxe aqui para vocês duas telas que são as principais, né? O pico do inverno e o pico do verão, para a gente entender como acontece a insolação, para eu fazer a seleção correta e bem embasada das espécies. Então, por exemplo, lá no fundo, vocês podem ver que no canto esquerdo da edificação tem uma área sombreada no verão, mas que ela é bem ensolarada no inverno. Ou seja, eu não posso escolher uma planta que seja exclusivamente de sombra e nem exclusivamente de sol. Eu preciso escolher uma planta que transite bem nessas duas condições. A mesma coisa nos corredores laterais, que são corredores mais sombreados. Ali eu tenho que escolher plantas que não precisem de sol pleno, porque a gente já entendeu que ali não é a característica local. Ou seja, com ferramentas como essa, com estudos como esse, eu consigo selecionar as espécies com muita propriedade, né? Então, eu diminuo a chance de instalar uma espécie no paisagismo e essa espécie não sobreviver no curto e no longo prazo. Além disso, aqui na Bloco Base, a gente consegue fazer o estudo da demanda de água do paisagismo. Ou seja, eu consigo identificar, desde o projeto, qual que vai ser o meu consumo de água no meu jardim. Cruzando isso com a modelagem hidráulica e hídrica da região, eu consigo entender o perfil de chuvas que aquela região tem e a demanda de água que aquele jardim vai ter. E com isso, linkado lá com os processos de eficiência hídrica, eu consigo, por exemplo, prever um sistema de captação de água da chuva que atenda integralmente esse meu jardim. Então, veja, algumas coisas a gente precisa fazer um estudo mais aprofundado, como modelagem computacional, estudo de eficiência hídrica local, mas algumas questões são mais simples de resolver, como a especificação sempre de plantas nativas. Então, você, nos seus projetos aí, você pode começar desde já a fazer projetos mais impactantes para o meio ambiente e projetos que continuem atendendo às necessidades dos seus clientes, porque uma coisa não anula a outra, tá? E vamos dar continuidade, agora o Matheus vai falar um pouquinho com vocês. Boa tarde, pessoal. Então, como o Iago falou, eu vou falar um pouquinho sobre conforto térmico lumínico e um pouquinho de eficiência energética, né? Vou falar rapidamente como que essas áreas elas interagem entre si no projeto e como é importante a gente estar atento em relação a todos esses conceitos. Então, um estudo muito comum que a gente faz no escritório é o estudo de conforto térmico lumínico, né? Então, o que é esse estudo de conforto térmico lumínico? Então, desde o começo da concepção do projeto arquitetônico, do pré-projeto, do anteprojeto, a gente já está mapeando para buscar identificar como que esse projeto ele se comporta em aspectos de conforto térmico lumínico e energeticamente falando, né? Então, por que isso é importante? Porque entrar nessas fases do projeto, de pré-projeto e do projeto, elas ajudam não só a identificar oportunidades, a diagnosticar os principais pontos do projeto, como ela permite você tomar decisões e realizar alterações de maneira rápida e fácil, né? Sem que você esteja um problema com alterações que vão impactar em alguma coisa em obra, né? Ou em algum orçamento que já estava previamente acertado, né? Então, como que a gente faz isso, né? Isso acaba sendo para a gente uma ferramenta de tomada de decisão muito importante no projeto, né? Então, ela ajuda a direcionar o projeto e a direcionar para um projeto mais confortável termicamente, lumínicamente e com mais eficiência energética, né? E a gente faz isso através da simulação de propostas, né? Então, o que a gente faz? A gente faz o que a gente chama de simulações paramétricas, né? Então, a gente modela um projeto através de um software de modelagem, utilizando programas de simulação termoenergética, e começamos a fazer algumas simulações paramétricas, ou seja, altero os vidros e vejo quais são os resultados comparativos entre os vidros.
altero as vedações, altero o pé direito, altero o tipo de forro, a refletância dos materiais. Cada vez mais eu vou entendendo qual é o impacto de cada uma dessas medidas no nosso projeto. E como que elas, em conjunto, elas interagem entre si. Porque a gente sempre tem que ter em mente que, às vezes, uma medida separada ela é muito boa para o projeto, mas quando em conjunto com uma outra medida, ela pode acabar se anulando ou sendo, inclusive, prejudicial para o projeto. Então, esse aqui é um exemplo que a gente faz uma simulação termoenergética, né? Então, isso aqui é uma modelagem 3D do edifício residencial que a gente trabalhou aqui em Curitiba. Esse é um edifício residencial de altíssimo padrão, né? Então, um edifício com 4 suítes, uma sala ampla. E aqui a gente fez essas simulações paramétricas, né? Por quê? Porque aqui a gente queria identificar as oportunidades presentes nesse projeto. Né? Então, onde que a gente poderia economizar, onde que a gente poderia ter mais eficiência e mais sustentabilidade nesse projeto. Né? E tudo isso, quando a gente fala de identificar esses parâmetros, essas questões de eficiência, ela sempre tem que estar aliada a uma coisa muito importante e que para a gente é imprescindível no nosso escritório, que é a análise de viabilidade técnico-econômica. Né? E o porquê disso? Porque muitas vezes a gente acaba se deparando com alguns materiais que eles, o próprio nome, o material, ele já indica que ele vai ser melhor para a sua edificação ou para o seu apartamento. Né? A gente tem um exemplo muito claro quando a gente fala em vidro de alta performance. Né? Então, já entende-se que esse vidro mais caro, de uma qualidade um pouco melhor, e que ele vai trazer uma performance melhor para o seu ambiente. Né? Mas nem sempre é assim que funciona. Né? Às vezes você tem um vidro que ele é de alta performance, mas que ele funciona, ele tem o mesmo resultado energeticamente falando que um vidro simples. Né? E além disso, né, será que isso é viável tecnicamente? Será que é possível instalar uma solução como essa em determinados apartamentos? E se ele realmente é melhor, né, você está pagando R$200 a mais no metro quadrado do vidro, você está pagando isso para melhorar 50% do resultado ou somente 1% do resultado? Né? Então, às vezes, vale muito mais a pena você optar por uma solução mais simples, que seja mais viável tecnicamente e economicamente, do que uma solução mais cara, mais sofisticada. Então, e aí que a gente consegue identificar essas intervenções do projeto, né? Onde que a gente consegue atuar num edifício como esse, num apartamento como esse, propor melhorias, propor sustentabilidade, propor conforto, realmente na prática, né? Sem ser simplesmente propor um vidro de alta performance e acreditando que só para você de alta performance vai ser o melhor para aquele empreendimento. Então, como que a gente faz isso? Né? A primeira parte do estudo, a gente faz uma análise da incidência solar. Né? Então, antes da gente sair aplicando e sair simulando as coisas, a gente precisa entender como que o projeto ele funciona. Né? Um pouco do que o Iago falou, e isso faz muito sentido no nosso briefing, né? Que é um briefing recheado, onde a gente vai atrás de todas essas informações. E é procurar entender esses detalhes, no mínimo, assim, né? Ser bem criterioso em relação a esses detalhes, porque às vezes é o posicionamento, ou às vezes é a relação com um prédio vizinho, que faz toda a diferença, né? E simplesmente, se você modela simplesmente um prédio e sai simulando, ele vai jogando resultados que muitas vezes eles não são os resultados na prática. Então, a primeira parte é uma incidência solar, então a gente avalia como esse sol ele incide na edificação nos 365 dias do ano, e a gente começa a analisar, né? Mas ele incide, essa trajetória solar, como que ele incide nos ambientes? Né? Como que ele está incidindo às 9 horas da manhã? Será que tem uma incidência solar direta nesse ambiente? Será que não tem? Será que aqui eu preciso de um brise? Será que aqui a melhor solução é colocar um vidro com um fator solar um pouco mais baixo, um pouco mais alto? E a gente vai avaliando para as 9, para meio-dia. Então, meio-dia você já vê que na sala tem uma incidência solar muito mais forte. Né? Então, quando a gente vai falar de conforto térmico, conforto lumínico, a gente precisa estar atento a essa questão. Ali, provavelmente, dependendo do local que você está, você tem uma questão de ofuscamento. Então, as pessoas elas ficam com a visão ofuscada por causa desse brilho, por causa dessa incidência solar direta. E a questão do calor. Né? Então, ali na parte de baixo da sala, ali, é uma parte toda envidraçada, né? Então acaba criando meio que um efeito estufa ali. E a gente também precisa se preocupar com isso. Né? E assim, às 15 horas, a gente já vê que pega um sol basicamente em toda a sala, e nos demais cômodos do apartamento ele já não pega sol direto, e às 18 horas a gente já consegue ver que basicamente não tem uma incidência solar para esse dia em específico que a gente está avaliando. Né? Mas o que é o conceito? O conceito é que é necessário entender esses mínimos detalhes, né? Ir atrás desse nível de especificação técnica para entender qual que é a melhor solução necessária. E aí com isso a gente consegue
analisar profundamente, tirar resultados que sim são resultados coerentes, resultados que nos informam, nos dizem alguma coisa sobre o projeto. Então aqui nesse gráfico a gente tem, para esse apartamento que a gente estava avaliando, o Daylight Autonomy, né, que é basicamente autonomia de iluminação natural para as horas ocupadas do ano. Né? Então você vê que na parte amarela ali, o que ele nos indica? Né? Que ele indica que para 50% das horas ocupadas do ano eu tenho pelo menos 200 lux de nível de iluminância. Né? Então isso é expressivo, né? Isso é expressivo porque nos mostra que em 50% das horas ocupadas eu tenho uma autonomia de iluminação natural. Né? Então eu consigo utilizar disso, e isso tem um impacto grandioso na seleção das luminárias e principalmente na operação dessas luminárias. Né? Eu não preciso estar com essas luminárias funcionando a todo momento, porque eu tenho uma autonomia de iluminação natural. Né? E isso vai de encontro com o que é eficiência e conforto na prática. Né? Que é você olhar tanto para a questão de se aquilo ali está confortável, se está incidindo diretamente, se não está, mas qual que é o consumo que isso está trazendo, né? Qual que é a viabilidade técnico-econômica disso daí. E aí a gente começa a avaliar, né? Tem uma autonomia de iluminação natural, mas será que ainda assim essa incidência solar, principalmente naqueles quartos na parte superior do edifício, eles atendem ao nível mínimo da norma? Então, por norma, né, na 15575, a gente tem que fazer uma análise de nível de iluminância no dia 23 de abril e 23 de outubro, né? Um às 9h30 da manhã e o outro às 15h30 da tarde, né? Então, e nessa análise a gente tem que atender no mínimo 60 lux em cada um do ponto central dos ambientes regularmente ocupados. Né? Então, será que assim, mesmo tendo essa autonomia de iluminação natural, a gente está atendendo? Né? Então, o que a gente consegue ver através dessa análise? A gente consegue ver que todos os ambientes regularmente ocupados, os quartos, as salas, né, o escritório, eles têm um nível de lux muito acima daquilo exigido pela norma. Então, não é só olhar um resultado e achar que aquele resultado ele já nos diz tudo. Né? Então, aqui ele mostra que a gente precisa olhar para a norma também, precisa olhar os critérios, são critérios diferentes, né? Então a gente precisa adequar a simulação para esses critérios da norma também. E aí, por fim, né, se a gente está falando desse tipo de vidro, dessa seleção de vidro, que ele tem uma autonomia de iluminação natural, que ele atende ao nível de iluminação da norma, traz um conforto lumínico, mas será que ele traz um conforto térmico também para o ambiente? Né? Então, muitas vezes a gente acaba especificando algum material, especificando alguma solução e olhando simplesmente para alguma das áreas do projeto. Né? E aí a gente tem que sempre ter em mente que um projeto, um edifício qualquer, ele tem inúmeras áreas e tem uma sinergia entre essas áreas. Né? Então, se eu especificar um vidro que ele seja muito claro para ter uma autonomia de iluminação natural grande, eu sei que provavelmente eu posso ter um problema com o conforto térmico. Né? Mas aqui nesse projeto em específico, o que a gente identificou? Né? Que para as principais estações do ano, nos horários das 9, 15, 20, a gente tinha temperaturas que eram condizentes com temperaturas de conforto térmico. Né? Então aqui a gente já trouxe essa informação, mas a gente fez uma avaliação ampla em relação às 8.760 horas do ano, né, para os 365 dias, para entender como que a temperatura varia com esses vidros e se alterar esse vidro, como que é a variação dessas temperaturas. Né? Então aí a gente consegue quantificar exatamente quantas horas de desconforto térmico que esse edifício tem. Né? Então, se eu colocar um vidro mais claro, quantas horas de desconforto térmico isso me resulta? Né? Se eu colocar um vidro mais escuro um pouco, né? Então ele inibe um pouco da incidência solar. Mas o que isso afeta? Ele vai aumentar um pouco as minhas horas de desconforto de frio, mas vai reduzir um pouco minhas horas de desconforto de calor. Né? Então, qual que é o efeito prático disso? Então, quantificar esses dados, eles são importantes. Né? Não é só qualificar, né? Quantificar, é saber qual que é a temperatura em determinado momento, com esse vidro, com aquele fogo, com aquele isolamento na parede. Né? Então, é isso que a gente procura fazer para as 8.760 horas do ano. E aí, onde é que entra toda essa parte que eu falei de análise de viabilidade técnico-econômica, né? Então, nesse exemplo que a gente estava citando, a gente estava falando de um apartamento, que era um apartamento em específico, onde a gente tinha uma área envidraçada de 129 metros quadrados, ou seja, uma área bem expressiva em termos de área envidraçada. E quando a gente foi questionar a construtora em relação ao vidro, eles estavam utilizando um vidro reconhecidamente de alta performance, que era o Neutral 70. Um vidro que a gente está falando, um vidro de mais de R$300 o metro quadrado. Então, será que esse vidro ele realmente era o vidro necessário para esse empreendimento? Será que
com aquela orientação que foi projetada, aquele é o vidro mais indicado, com aquela volumetria de ambiente, é realmente esse vidro. E esses estudos de conforto térmico lumínico, aqueles estudos que eu acabei de mostrar para vocês, aqueles gráficos, aquelas imagens coloridas, elas foram feitas utilizando o vidro Light Blue 52, que ele é um vidro laminado, ele já não é um vidro duplo, um vidro com preço de mercado muito mais em conta, né? Então, é um vidro basicamente uns R$140 metro quadrado. E o que a gente viu? A gente viu que utilizando esse vidro simples, laminado, muito mais barato, a gente conseguia ter basicamente os mesmos resultados que no vidro duplo, né? Então a gente tinha os resultados que atendiam uma norma de conforto lumínico, eram ambientes confortáveis termicamente, ou seja, eles traziam, em termos de resultado, uma variação bem pequena em relação ao vidro neutral 70. E aí, quando a gente vai jogar isso na ponta do lápis, a gente está falando que aplicar o neutral 70 em todo aquele apartamento custaria mais de R$40 mil, que enquanto o Light Blue 52 ele custaria um pouco menos de R$20 mil, né? Então a gente está falando de uma diferença somente desse apartamento de quase R$30 mil de investimento em vidros, né? Para você ter basicamente o mesmo resultado de conforto térmico e conforto lumínico, né? Então aí que está a importância da análise de viabilidade técnico-econômica, né? Você analisar esses aspectos a fundo, eles acabam mostrando que às vezes o vidro de alta performance ele realmente é melhor, ele realmente traz resultados melhores em termos de conforto, de economia de energia do ar-condicionado, mas que essa diferença de custo entre um e outro, por muitas vezes ela não se paga, né? Então tem que tomar cuidado, principalmente quando a gente está falando de sustentabilidade, conforto, nessas questões que muitas vezes as pessoas colocam, coloca esse vidro de alta performance que ele é o melhor para o seu empreendimento, né? Na verdade, cada empreendimento, cada projeto, cada área, ela tem um resultado, ela tem uma característica diferente, ela tem um resultado que mais se adequa à sua volumetria, aos seus aspectos, às pessoas que frequentam esse ambiente, né? Então, tudo isso tem que ser levado em conta na hora de a gente analisar um projeto. Não é simplesmente especificar o material que ele é dito melhor, ou mais caro, ou mais barato, e achando que as coisas vão se resolver sozinho. Então, esse ponto é muito importante, né? E aí, só para mostrar para vocês um último gráfico em relação a essa análise de viabilidade técnico-econômica, quando a gente avalia a carga térmica, né, que ela está diretamente relacionada à quantidade de ar-condicionado que eu teria que colocar nesse meu apartamento para climatizá-lo, a gente vê o seguinte, né, que aquele vidro ali, a segunda barra ali, que é o laminado 06, é o vidro Light Blue 52. E a sexta barra ali é o vidro neutral 70 com um vidro insulado com fator solar 0,60. O que a gente vê? Quando a gente está falando em toneladas de refrigeração, ou seja, quantas toneladas de refrigeração eu preciso para climatizar esse ambiente, eu vejo que aquele meu vidro duplo, ele realmente precisaria só de 6 toneladas de refrigeração para climatizar aquele ambiente. Enquanto o Light Blue 52, ele precisa de 7 aproximadamente. Ou seja, eu tenho uma diferença em toneladas de refrigeração. Realmente o vidro duplo, ele apresenta um resultado melhor. Só que se a gente for jogar isso em questão de mercado, preço de mercado, no sistema convencional de ar-condicionado, a gente está falando de coisa de R$2.000, R$3.000 a mais no custo de instalação do ar-condicionado. Enquanto que a gente estava falando que aquele vidro estava economizando quase R$30 mil em instalação, né? Então, o resultado do vidro duplo é melhor? É melhor. Vai economizar na instalação do ar-condicionado? Vai economizar R$2.000, R$3.000. Mas o gasto que você vai ter com o vidro, ele não se paga, né? Então, por isso que é importante analisar não só o aspecto do preço do vidro, do conforto dele, mas todos esses aspectos, inclusive a carga térmica, o quanto que isso vai representar em termos de consumo, em termos de instalação, em termos de manutenção também, por que não, e outros aspectos, né? Então, quando a gente fala de sustentabilidade e conforto na prática, é isso que a gente procura trazer nas nossas análises, né? Então, as análises que o Iago falou, de olhar para a planta nativa e entender qual que é o consumo de irrigação que ela vai ter, qual que é o consumo que um determinado vidro vai trazer para a nossa edificação e como que essas áreas elas interagem entre si. Não adianta o Iago fazer uma especificação de um paisagismo, encher de árvore na casa e eu selecionar um vidro de alta performance, sendo que já vai estar tudo sombreado pelo paisagismo que o Iago projetou. Então, casar a análise do vidro com a conforto térmico, lumínico, com paisagismo, com consumo de água, é o essencial para você ter sustentabilidade e conforto na prática. E é isso, pessoal. Pessoal, muito obrigado. A gente está aberto, a gente tem mais 10 minutos para as dúvidas, se alguém tiver alguma coisa. Aqui também estão os nossos e-mails.
siga no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, @blocobase. Esses são os nossos e-mails. Se nos próximos dias vocês quiserem entrar em contato, se tiver alguma dúvida, a gente fica à disposição também. Tá bom? Fiquem à vontade também para nos enviar e-mail, enviar perguntas, questionamentos. A gente vai responder vocês numa boa, entender também o projeto de vocês. A gente está sempre aberto para trocar uma ideia, conversar sobre projetos mais confortáveis e sustentáveis. É isso. É isso, pessoal. Ninguém tem nenhuma pergunta? Senão vamos encerrar. Um pouquinho. Obrigado, pessoal. O arquivo da palestra está disponibilizado na página, no link da palestra. Você consegue baixar por lá, tá? Se você não conseguir, também manda um e-mail para a gente que a gente pode enviar por e-mail, se precisar. Legal, obrigado, pessoal. Que bom que vocês gostaram, a gente fica bem feliz. É isso. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigado.